Algum tempo atrás, inúmeras raças e demônios invadiram a Estrela Azul. E ali se tornou o campo de batalha da Super-Era. Os humanos começaram a despertar habilidades. E para garantir a sobrevivência foram criadas várias linhas de defesa. E assim, a maior convocação da história do Império começou. E eu voltei dos mortos para salvar a minha espécie, porque a noite está chegando e os humanos não têm mais saída. Eu estou pronto. Mesmo que isso significa carregar 1000 maldições. Depois de 1 milhão de anos, inúmeras raças e demônios invadiram a Estrela Azul, tornando-a o campo de batalha da Super-Era. No início da guerra, os humanos também despertaram habilidades e atributos, mas como eram poucos, ficaram em desvantagem. Os humanos então usaram bombas e armas nucleares, conseguindo construir apenas 10 linhas de defesas, e mal resistiram aos ataques do ano milhão. Durante esses 10 anos, 2 defesas humanas já haviam caído, e a derrota da raça estava cada vez mais próxima. Em uma situação desesperadora, os humanos só podiam resistir aos ataques do ano milhão com o que tinham. Segundo as estatísticas, desde o começo dessa guerra, mais de 1 milhão de soldados da linha de frente da AOH, Aliança Oriental dos Humanos, já tinham morrido. Agora, com as armas acabando e o aumento dos portadores de atributos, os países começam a confiar neles para apoiarem um campo de batalha. E assim, no ano milhão, a maior convocação do Império Hua começou. Na cidade empresarial da fronteira norte da Aliança Oriental, ouvimos falar sobre um jovem chamado Chen Guohai, que com apenas 19 anos foi morto na 10ª linha de defesa contra o ano milhão. Ele era um portador de atributo elétrico de nível 2 e morreu lutando contra um gigante podre. Além dele, apareciam fotos de diversas pessoas, incluindo um outro jovem de 22 anos chamado Su Li, da 9ª defesa. Todos eles tinham morrido lutando contra o grande inimigo, e naquele momento estavam sendo homenageados todos os que no mês passado morreram nas linhas de frente. Quem falava era o prefeito veterano, e ele ressaltava em um discurso: "Esses são os nossos camaradas e família, nossos irmãos e irmãs, e também heróis da nossa cidade." A emoção era tanta que, ao mencionar esse fato, o prefeito mantinha seus olhos cheios de lágrimas e o seu público também estava todos chorando. Já fazia alguns meses que a 9ª linha de defesa tinha caído, e se o ano milhão continuar avançando dessa maneira, a cidade empresarial será uma das primeiras a sofrer, e contra isso ninguém tinha como fugir. O prefeito, à frente de um grande público de jovens, informava que a AOH atualmente estava lançando um contra-ataque junto com mais de 1 milhão de portadores de atributos. E então ele se perguntava: o que vocês, jovens da cidade empresarial, vão fazer? Com lágrimas nos olhos e cheios de inspiração, os jovens gritavam com toda a força que eles iam defender as suas terras, montanhas e rios. E com isso todos naquele local vibravam com um objetivo: se alistar. Rapidamente, uma fila de jovens se formou, todos eles animados e se sentindo corajosos em se alistar para finalmente acabar com esses malditos. E no meio deles, lá estava o nosso protagonista, um jovem que para nós ainda é tão misterioso quanto sua expressão em meio ao caos do local. Todos os jovens levantavam suas folhas para receber o carimbo do alistamento. E, assim, a cada nome chamado, a fila ia diminuindo até chegar ao nosso garoto. O responsável então chamou o nosso protagonista, Nanzi Ying, de 20 anos, que atualmente estudava arquitetura, e perguntou: "E aí, você quer se alistar e ir para a linha de frente?" E foi sua resposta que chamou a atenção de todos no local. Ninguém ali estava esperando um não. Foi então que ele explicou: "Eu prefiro ficar na retaguarda e ajudar na logística." As pessoas ainda olhavam com cara de espanto, questionando o motivo dele não querer ir para a linha de frente, pois quem ficava na retaguarda geralmente eram velhos, mulheres ou crianças. Então, para todos, o jovem tinha medo de morrer. E para os outros meninos que vestiam o mesmo uniforme, isso foi considerado uma vergonha. Um dos jovens que estava ao seu lado franziu a testa e falou: "Nanzi, você é saudável e tem boas notas. E agora, quando o país mais precisa, você quer ficar escondido na retaguarda?" O jovem até ressaltou se o nosso protagonista
havia esquecido das desgraças que essas criaturas estavam fazendo com os seus conterrâneos. Friamente, Nancy se virou para o homem afirmando que não tinha se esquecido, mas essa era a escolha que ele estava fazendo. Outro aluno gritou: "Ei! Você ainda é o Nancy que salvou os colegas durante a onda das bestas? Está com medo de se juntar à luta pela sobrevivência do país?" Mas o nosso menino já não estava mais aguentando tantos comentários e deu um basta. O homem um pouco mais velho, de repente apareceu e ressaltou que isso não era algo obrigatório. É mais uma questão de vontade pessoal e senso de responsabilidade. Em seguida, ele pegou o papel com as informações de Nancy, afirmando que ele poderia ficar na retaguarda. Mas isso seria realmente uma pena, pois as notas eram realmente muito boas. "Pega o papel e vá embora daqui", disse o homem com um olhar desconfiado para o protagonista. E assim, ele saiu com vários olhares julgadores e xingamentos de todos os jovens que estavam no local. Para os alunos, era por causa de pessoas como ele que a raça humana estava nesta situação. E mesmo deixando eles para trás, ainda podia-se ouvir todos xingando de covarde. No dia seguinte, vários helicópteros sobrevoavam o céu seguindo um comboio de tropas que estavam em terra. Os soldados estavam todos animados e bradavam gritos de guerra e frases motivacionais. "Quem disse que estamos desprotegidos? É só nos unirmos que venceremos. Porque defender a pátria é o que importa." Eles gritavam isso, e por onde passavam, a bravura e coragem de todos contagiavam os outros cidadãos por lá. Em meio a esse caos, nosso protagonista estava à espreita, observando o movimento da população para aqueles que acreditavam ser os verdadeiros heróis. Em seguida, ele suspirou forte ao ver as principais notícias em seu celular. Uma delas falava sobre o maior ataque da história da AOH, mas logo abaixo havia uma notícia que falava sobre ele. O recruta da cidade empresarial que se recusou a se alistar. Dentro dessas notícias, havia vários comentários de diversas pessoas, e ele leu cada um deles. Não havia um que não o chamasse de covarde, mas a frase que mais o atingiu foi: "Os verdadeiros heróis que estão na linha de frente estão carregando o peso por você." Nancy já tinha pensado sobre isso. Ele concordava que todos eram heróis, mas para ele, essa batalha era como uma mariposa indo em direção ao fogo. De que adiantaria reunir 1 milhão de tropas se ainda subestimarem o inimigo? Foi assim que ele revelou: "Em minha vida passada, assim como eles, me alistei cedo e fui para a linha de frente. No final, acabei me juntando ao quartel-general do campo de batalha e me tornei um comandante tático respeitável. Enquanto os humanos recuavam, eu usava minha vida para explorar os 5 grandes talentos e, eventualmente, coloquei os 5 talentos em mim mesmo. Se os 5 talentos atingissem o nível máximo e fossem combinados, nosso protagonista mudaria o curso da guerra. No entanto, antes que ele pudesse terminar seu plano, os humanos foram derrotados e ele morreu nas mãos do mais poderoso do ano 1000. Nancy não podia aceitar, pois se tivesse maximizado seus talentos antes, poderia ter protegido os humanos. Nos dias atuais, Nancy estava sentado em um banco de praça, cercado pela grande nevada que caía. Para ele, o motivo de sua volta era por causa de sua determinação ou apenas destino. E os talentos que ele anteriormente tinha colocado em si, também foram trazidos de volta do passado exatamente como eram. Sobre os 5 talentos, o primeiro era o talento de domar bestas. Além de dominá-las, ele podia controlar o sangue e aumentar a força. O segundo era o talento elemental, que podia conjurar os elementos proibidos como fogo, água, trovão, entre outros. Quanto mais pontos elementares fossem consumidos, mais forte ele ficava. O terceiro era o talento berserk, que zelava pela morte. Quanto mais mortes, mais ampliada era sua loucura, podendo se tornar um berserk no extremo da fúria assassina. O quarto era o talento de formação, onde várias formações podiam ser usadas continuamente, tendo um poder infinito. E por último, o talento dos mortos-vivos, com o poder de ressuscitar e controlar os mortos do submundo. Quanto maior o consumo, mais forte era a invocação. O maior problema para Nancy era que elevar o nível dessas árvores exigia uma montanha de pedras de origem e tempo. Porém, nosso protagonista tinha a certeza e convicção de que se pudesse maximizar os 5 talentos e planejar essa luta à distância, mesmo que todas as defesas humanas caíssem e ele fosse o único sobrevivente,
Ainda lutaria contra o Ano-Milhão e assim protegeria a raça humana. Por isso agora, não adiantaria ir para a linha de frente, pois ele não poderia fazer muita coisa e não conseguiria os recursos necessários. Então seria apenas desperdício de talento. Nancy queria conseguir logo as pedras de origem para colocar seu plano em prática, então decidiu ir para a arena de teste, pois lá tinha muitas bestas mutantes e ele poderia conseguir o que precisava para melhorar sua árvore de talentos. Nosso protagonista se dirigiu até a estação de teste na retaguarda da cidade empresarial. No local, algumas pessoas estavam trabalhando, empurrando uma caçamba até um caminhão, comentando sobre como foi inesperada a preparação da arena para os portadores de atributos e que como os jovens já partiram, ninguém no momento iria usar. Eles retiraram alguns sacos ensanguentados de um camburão, afirmando que matar os corpos das bestas mutantes e depois usá-los para suprir os soldados na linha de frente tinha sido uma ótima ideia. Uma das mulheres até dizia que isso era até uma contribuição para o país. Porém, uma mulher de muletas pedia atenção e cuidado para que ela não se machucasse, mas ela com um sorriso tenso afirmava: "Não se preocupe. Esses arranhões não são nada. O importante é não atrasar os suprimentos dos soldados este mês." Uma outra mulher lamentava o fato de estarem envelhecendo e com isso, mal conseguiam segurar a faca e o aço. As bestas mutantes eram fortes e vorazes, que só podiam ser enfrentadas uma de cada vez. A menina que se chamava Xiao Liu, na mesma hora olhou para sua muleta com uma expressão triste, mas rapidamente seus devaneios desapareceram quando Nancy chegou pedindo para treinar na arena de teste. Coçando a parte de trás da cabeça, ele dizia: "Precisam de ajuda aqui, não é? Posso lidar com essas bestas mutantes." A menina lhe deu um sorriso alegre, afirmando que isso seria ótimo, pois eles estavam realmente preocupados com isso. E em seguida pediu para segui-lo, que ela levaria ele para a troca de roupa. Mas as outras mulheres, olhando pelas costas, apenas se perguntavam por que tinha um garoto na arena de teste naquela hora, mas logo a expressão delas mudou. "Espera aí, este não é?" Em seguida, ele pagou algo de seu bolso, lembrando de onde o jovem era tão familiar, e então mostrou em seu celular que ele era o cara que não quis ir para a linha de frente. A outra mulher olhava assustada para o celular, perguntando o que ele estaria fazendo ali. No entanto, elas decidiram tirar suas próprias conclusões, afirmando que poderia ser para compensar por ter fugido, mas a realidade é que eles não deveriam se importar com isso, pois precisavam de ajuda, e essas criaturas eram osso duro de roer, mas depois queriam ver mesmo quanto tempo o covarde iria aguentar. Não demorou muito para uma espada passar arranhando o chão, causando um barulho irritante. Sem jeito, a menina que a segurava não aguentava mais carregá-la, mas a tinha trazido para ele. Ela ainda ressaltou que as bestas mutantes eram perigosas e que ele precisava tomar muito cuidado. Segurando a espada, Nancy agradeceu pela preocupação e seguiu para a abertura do portão, deixando Xiao Liu um pouco mais tranquila, pois agora eles poderiam aumentar o ritmo. Com uma carinha envergonhada, ela admitiu que o jovem menino não falava muito, mas era muito bonitinho. A velha, percebendo isso, pediu para ela parar de suspirar, revelando: "Ele pode até ser bonito, mas ainda é um covarde. Ele é o tal Nanji que não quis ir para a linha de frente." Mas ela, percebendo quem era e vendo-o seguir em frente, a outra mulher afirmou que ele então não teria força para lidar com as bestas e que ele desistiria facilmente. Quando a porta se abriu e tudo ficou escuro, deixando apenas a sua sombra aparecer, logo o sistema informou que ele havia selecionado o teste de classe A e que nenhum dos seus testes anteriores tinha sido encontrado. Mesmo assim, nosso protagonista confirmou o início do teste. Em seguida, a sala que era escura se tornou vermelha, enquanto o sistema ainda pedia para ele estar preparado. Vendo uma das portas se abrir, trazendo consigo uma fumaça juntamente com algumas bestas mutantes, ele sabia que a noite estava chegando, e os humanos não tinham mais uma saída. Agora ele precisava estar pronto para ser a sombra da noite que defendia a humanidade. As bestas estavam cercando o nosso jovem menino, todas com sede e vontade de devorá-lo. E mesmo que isso significasse carregar as 1000 maldições consigo, ele estava pronto. Nancy fechou os olhos, suspirou, reunindo toda sua força de vontade, e ao abri-los, estava mudado, parecendo um Sharingan. Ele suspendeu sua lâmina, esperando todos eles se aproximarem um pouco mais, pois ali começaria a treinar o talento de domar as bestas.
Nancy tinha começado seu treinamento na área de teste após a invasão das 10.000 raças. Muitos animais passaram por mutações e evoluíram devido ao influxo espiritual. Na vida passada de Nancy, além de enfrentar as 10.000 raças, ele também teve que lidar com as bestas mutantes. A ave guarda é um exemplo disso. Ela possuía uma memória muscular incrível, mas seu ponto fraco era atrás da cabeça. Nancy começou a desferir golpes tentando acertar exatamente onde poderia matá-la facilmente. Em pouco tempo, 2 delas caíram, permitindo que ele extrair uma pedra de origem. Nancy relembrava do mecanismo de aperfeiçoamento de talentos de sua vida passada, acreditando que seria o mesmo agora. Ele precisava matar uma besta para extrair a pedra de origem e, ao mesmo tempo, aumentar o talento para poder dominar mais bestas. Após limpar-se do sangue, preparou-se para enfrentar as diversas criaturas à sua frente. Mirando nos pontos vitais de cada ataque, não deveria ser difícil eliminá-las rapidamente. Ele prosseguiu, ignorando o estridente rugido de uma delas enquanto avançava com sua espada. Chutou uma que tentou abocanhá-lo, e em seguida, deu um chute na cabeça de outra. Agachando-se, planejava estrategicamente lidar com as criaturas, começando pelas interferências de cima. Caminhou diante delas, degolando-as uma a uma. O sistema contabilizava mais 5 monstros dominados, e ele percebeu que sua eficiência tinha aumentado. De repente, um forte rugido chamou sua atenção. Ao olhar para trás, viu o líder delas, a Imperatriz Aveguarda, vindo velozmente ao seu encontro. O bico do monstro se aproximava rapidamente, e Nancy sabia que, em seu estado atual, seria realmente difícil lidar com ela. Ele se esquivou, sabendo que não poderia enfrentar a criatura de frente, e sim, mirar em seus pontos vitais. Desferiu mais um golpe com força, mas parecia em vão. Ela está mais resistente do que me lembro na vida passada, disse, ainda encarando-a. Parou, preparou-se e correu novamente, pois precisava alcançá-la mais uma vez. Do lado de fora, as 2 mulheres ainda aguardavam o término do intervalo. Xiao Liu percebeu a expressão das 2 e perguntou por que não haviam ido para o refeitório. Mas uma delas pediu para ela ficar tranquila, pois ainda hoje veriam quanto tempo ele aguentaria ali dentro. Elas estavam certas de que ele tentaria fugir, expressando sua frustração pelo fato de que esse tipo de atitude não poderia passar impune, especialmente porque já estavam na 8ª linha de frente, enquanto a cidade dele estava na 5ª. Então, o objetivo delas era prendê-lo caso tentasse fugir. Xiao Liu, no meio das 2, sabia que o teste de classe A não era algo fácil, mas logo em seguida o sistema anunciou que o participante Nanji havia vencido e o teste de classe A havia sido concluído. Wang estava satisfeita, acreditando que a conclusão rápida do teste indicava que ele havia desistido, algo que nunca tinha acontecido tão rapidamente. Enquanto ela falava, as outras 2 mulheres estavam com os olhos arregalados. Em seguida, Wang foi golpeada no rosto por algo muito pesado, fazendo-a cair no chão e gritar de susto ao ver como Nanzi estava. Ele havia vencido, eliminando 2.000 unidades. Seu corpo estava exausto, seu rosto ensanguentado e suas roupas rasgadas. Como você ficou assim? Perguntaram as mulheres ainda chocadas. Você passou no teste de classe A? Ele abaixou a cabeça, confirmando, e era visível toda a sujeira em seu rosto. Continuou caminhando e disse, os corpos daquelas criaturas mágicas já podem começar a ser processados. Xiao Liu olhou para trás e pediu às mulheres que começassem a organizar o processamento, todas surpresas com a quantidade. Passado algum tempo, o som do chuveiro foi ouvido, assim como os pensamentos em voz alta de Nancy. Debaixo do chuveiro ele pensava, a velocidade está mais ou menos. A experiência que preciso para subir de nível mais que dobrou. Parece que enfrentar apenas o primeiro andar da arena de teste não será suficiente para alcançar o nível 3 de domador de bestas. Enquanto tomava banho, o boletim de guerra foi anunciado no alto-falante. A nova rodada de ataques estava prestes a começar. Ele deixava a água escorrer por seu rosto, limpando toda a sujeira da arena, e pensava, o filho do raio de nível 7 e o gigante de chamas de nível 16 já estão na linha de frente. Na vida passada, esses caras morreram logo que chegaram, intensificando ainda mais a batalha na linha de frente e aumentando as baixas. A 8ª linha de defesa não vai aguentar muito tempo. Desligando o chuveiro, Nancy sabia que precisava acelerar o ritmo, pois agora estava correndo contra o tempo. Ele não podia descansar.
pois precisava ir para o segundo andar da arena de testes naquele mesmo instante. Enquanto isso, o processo dos corpos das bestas era realizado na arena, e a tia Wang comentava sua dúvida sobre Nancy ter passado no teste. Mas você viu aqueles ferimentos? Vai demorar uma vida para se recuperar, comentou a outra mulher que estava com ela. Afirmou que ele deu tudo de si e que o teste de classe A não era para qualquer um. Wang, irritada, observou que não adiantava querer fazer tudo de uma vez e que era melhor ir com calma, pois com tantos ferimentos ninguém saberia ao certo quantos dias levaria para ele se recuperar. Enquanto elas conversavam, Nancy apareceu novamente, vestido com uma roupa nova, pronto para começar mais uma rodada. As meninas ficaram sem graça e tentaram falar mais baixo, mas Wang gritou: "Ei, você não terminou o primeiro andar? Por que está aqui?" Ele respondeu sobre seu objetivo e passou direto, deixando Wang intrigada. Segundo andar? O espanto veio atrasado. Com ferimentos tão graves, por que quer ir para o segundo andar? Você está maluco? Ele não deu confiança e continuou a seguir até encontrar Xiao Liu, que o recebeu e explicou que o segundo andar só tinha bestas de grande porte. Ela sugeriu que, quando ele melhorasse, poderiam encontrar ajuda para derrotá-los ali. No entanto, ele pegou sua lâmina, agradeceu novamente a preocupação e garantiu que estava acostumado a fazer tudo sozinho. Wang não perdeu a oportunidade de gritar: "Se você é tão habilidoso, por que não foi para a linha de frente? Por que está se escondendo aqui?" Para Xiao Liu, o comportamento do jovem agora parecia muito estranho. Ele sempre parecia destemido e não era do tipo que fugia de perigo e se escondia. Assim, Nancy iniciou o teste de classe A do segundo andar. Ao abrir as portas, as bestas mutantes se concentraram prontas para atacá-lo. Ele sentiu que os andares eram bem diferentes e que a pressão sobre eles tinha aumentado muito. Nancy foi tão veloz em seus movimentos que deixou apenas rastros vermelhos, mas um dos minotauros acertou suas costas, jogando-o no chão. Ele rolou até se estabilizar, levantou a cabeça e pensou: "Não tenho vantagem em tamanho e estou ferido. Não posso lutar de frente." As bestas o encaravam como se soubessem que ele era um oponente forte, mas Nancy não era do tipo que jogava sem planejar. As bestas rugiram alto e tudo à sua volta envolveu-se em uma aura sinistra. Nancy teve seus olhos brilhando contra a sombra, e quando as bestas avançaram, ele saltou tão alto, esquivando-se e cravando sua espada na pele da criatura. Vários sangues começaram a jorrar enquanto a criatura caía no chão. As outras criaturas sentiram temor enquanto Nancy mostrava uma esfera brilhante em sua mão. "Como as bestas estão dentro do meu alcance de domínio, é só dominá-las que o problema se resolve." Ele caminhou em direção a elas, ativando seu talento de domador, e em instantes, todas estavam cercadas pela aura vermelha emanada por ele. Rugiram alto ao seu comando, mas logo todos os minotauros que estavam encantados pelo seu poder caíram no chão. E ele, com sua pose heróica, afirmou: "Desta vez elas vão se comportar? Ah, sim, vão sim. E eu vou continuar matando elas, até chegar no nível 3. 3 dias haviam se passado, e no campo de treinamento, todas as pessoas que processavam a carne estavam trabalhando pesado devido à quantidade de suprimentos que haviam adquirido em tão pouco tempo. Ao longe, parecendo exausto, Nancy estava sentado, refletindo que tudo o que ele tinha feito naquele dia tinha sido suficiente. Ele já estava no nível 6, com um total de 12.000 feras mortas. Em apenas 3 dias, ele tinha feito muito mais do que a linha de frente. Com o nível de talento aumentado para 6, Nancy estava certo de que poderia ir para a selva naquela noite. Lá era um lugar onde até mesmo um detentor de habilidades, nível 5, não poderia escapar facilmente. As feras raramente atacavam a cidade diretamente, devido à ameaça das armas de fogo e dos detentores de super habilidades. Mas domar aquelas feras era a chave de sua estratégia contra as 10.000 raças. Um velho se aproximou dele perguntando: "Hoje nós precisamos fazer hora extra para mover mais um lote? Nós podemos fazer hora extra a qualquer momento para enviar suprimentos para a linha de frente." No entanto, Nancy se levantou dizendo que não precisava, pois hoje ele precisava sair cedo, o que certamente para Wang era uma atitude de desistência. Um homem naquele instante levantou a voz e disse: "Mesmo que ele tenha escolhido ficar para trás, o progresso da nossa torre de teste aumentou bastante graças a ele. Eu acho que aquele cara está indo muito bem."
Wang não gostou da intromissão defensora do homem e alegou que nem mesmo estava falando com ele. Mas para Nanzi todo aquele falatório não fazia diferença nenhuma, e nada o afetava. Quando ele estava prestes a sair, Xiaoliu o chamou e disse: "Nós alcançamos o atraso da torre de teste. Você provavelmente pode descansar um pouco agora. Você esteve trabalhando duro ultimamente." Ele sorriu, agradeceu e depois informou que precisava ir. Sem graça, Xiaoliu desejou-lhe um bom descanso e disse que não o seguraria mais. Depois de um tempo, nos grandes muros de defesa, havia vários caminhões passando. Um homem gritava: "Abram caminho! Não bloqueiem a estrada! Nós temos pessoas feridas da linha de frente e elas precisam de cuidados médicos." E assim, alguns caminhões furaram o bloqueio feito por diversas pessoas. Nosso protagonista percebeu toda a movimentação, e ao ver a quantidade de pessoas feridas que estavam sendo levadas para a cidade de Ye, na quinta linha de defesa, sugeriu que a situação na linha de frente não estava boa. Duas mulheres que estavam passando apontaram para o céu, todas felizes, dizendo: "Olha, foguetes! Uau! Parece que estamos ganhando vantagem!" No céu, 2 foguetes passaram. E quando o nosso protagonista observou essa situação, soube que não era uma questão de ganhar vantagem, pois a situação estava crítica e precisava de suporte de longo alcance da retaguarda. Ele sabia que o colapso da linha de frente não estava longe. Passou algum tempo e nosso protagonista colocou uma máscara de proteção, guardou sua espada nas costas e se equipou de maneira diferenciada, afirmando: "Não há tempo para distrações." Tudo indicava que ele seguiu em direção a um lugar onde a neve caía abundantemente. Enquanto isso, em outro lugar desse mundo, um comboio de caminhões seguia seu caminho. Mas um deles teve que fazer uma parada em um local muito perigoso devido a uma quebra. Um dos passageiros desceu para verificar e descobriu o problema. Uma mulher dentro de um dos caminhões sugeriu deixar o veículo ali e retomar a viagem pela manhã, já que havia muitos lobos mutantes ao redor, e a prioridade era garantir a segurança. O homem concordou e avisou que iria pegar os equipamentos e pagar a carona com ela. Mas de repente viu algo correndo em sua direção de longe. A pessoa passava velozmente por todos os caminhões como uma sombra. A mulher loira do caminhão imediatamente perguntou: "Quem é esse? Quem está saindo da cidade nesta hora da noite?" Preocupada, ela alertou para o grande perigo que ele poderia enfrentar, pois adiante havia lobos gigantes, mas ele continuou. A mulher morena de cabelos curtos que estava ao lado comentou: "Irmãzinha, o diretor está ligando várias vezes. O hospital da cidade está cheio de feridos da linha de frente. Eles estão urgentemente precisando de nossos remédios." Em resposta, a outra disse: "Mas mesmo dirigir pode não nos garantir segurança. Deixar aquela pessoa ali pode ser perigoso." A menina explicou como aquela área era um covil de lobos gigantes e como seria arriscado se os lobos atacassem, já que a equipe de coletores de ervas medicinais não tinha equipamentos de defesa. Ela ressaltou que elas tinham mais de 10 anos de experiência nessa situação e já tinham visto muitas pessoas malucas e delirantes, e agora não poderiam lidar com isso. Aceitando o argumento dela, a mulher se preparou para retomar a viagem quando ouviram um barulho estranho. Ela se virou para o lado e ouviu um grito de socorro alto. Pelo retrovisor, viu um lobo se aproximando do homem a quem deveriam dar carona. Sua companheira imediatamente gritou: "Dirija o caminhão! Tem um lobo gigante de aço atrás de nós!" No entanto, parecia ser tarde demais, pois no vidro, prestes a quebrar, havia uma criatura semelhante a um lobo, com olhos vermelhos e uma boca cheia de dentes grandes. A mulher se posicionou, segurando sua arma, e pediu para sua irmãzinha agir rapidamente e dirigir. Concentrando-se na mira, ela então abriu fogo. O barulho dos tiros ecoava à distância, chamando a atenção de Nanzi, que pensou: "Tiros! Vem da direção do time de coletores!" Mas os tiros não atraíram apenas sua atenção, pois ao se virar, ele viu sombras se aproximando, revelando diversos olhos vermelhos. "Eles não estão atacando apenas lá, mas também tem uma alcateia me emboscando aqui. Isso funciona a meu favor, pois me poupa o trabalho", pensou, encarando diretamente a alcateia. Enquanto era cercado por várias bestas, ele notou que elas haviam se tornado mais astutas com o aumento da concentração de energia espiritual. De volta ao comboio, a fumaça dos tiros escapava pelas frestas do vidro, e o lobo permanecia intacto, rosnando alto. A mulher recarregava sua arma e pedia à sua amiga Xiaonan:
para tomar muito cuidado. Xiao se posicionava novamente, assegurando que estava bem, mas aproveitaria a oportunidade para fugir. Ao lado de nosso protagonista, ele brandia sua espada contra os lobos que o atacavam, percebendo que o lobo alfa estava do seu lado ali. Se eu lidar com a alcateia, o time médico pode ser salvo, pensou. O lobo alfa era ainda mais intimidante, com um único chifre no meio da testa, olhos ainda mais avermelhados e dentes de aço, avançando em direção a Nanzi. Corajosamente ele se posicionou, dizendo, já que o chefe apareceu, nossa batalha deve começar. Ele ativou o talento de domação de feras, e uma forte aura azul percorreu todo o ambiente, começando a hipnotizar os lobos. A aura azul envolveu as criaturas, como se as disciplinasse, mas uma delas, com os olhos ainda vermelhos, mantinha sua própria vontade, rosnando desafiadoramente. A aura se concentrou em uma árvore no centro do gelo, e a luz azul se estendia como um túnel em direção ao nosso protagonista, enquanto os olhos do Alfa se fixavam nele. Nanzi estava envolto na aura azul quando recitou as palavras: atire no cavalo antes do cavaleiro, capture o rei para subjugar os servos. A aura azul começou a se intensificar, como uma montanha ascendente, lançando detritos ao ar. Alguns lobos foram arremessados como se fossem levados por uma onda. A prioridade de Nanzi era domar o líder deles, que agora o encarava. Acumulando energia em suas mãos, ele saltou em direção ao lobo, exclamando: Rei Lobo de Aço, seja domado! A luz começou a se intensificar sobre o grande lobo alfa, cujos olhos vermelhos agora se tornavam azuis, da mesma cor da energia de Nanzi. Enquanto o alfa era domado, os outros lobos se curvavam em reverência ao novo líder. De longe era visível como uma aura completa de árvore, comandada por Nanzi. Enquanto isso, no comboio, os tiros não cessavam. A mulher instava sua amiga. Dirija! Rápido! Vamos! Enquanto Xiao tentava manter o controle do caminhão, ela pressionava o acelerador, mas algo estava errado. O veículo não dava partida, deixando-as em uma situação ainda mais precária. A expressão de terror tomava conta do rosto da morena, que afirmava que agora estavam em apuros. Os lobos continuavam a golpear o caminhão e rosnar alto, aterrorizando a todos. Com os impactos constantes, o vidro do veículo quebrou, revelando a boca de um enorme lobo mutante. Temendo por suas vidas, as duas mulheres viram as criaturas invadirem o caminhão. No entanto, a mulher morena notou algo estranho. Apesar da invasão, elas não estavam sendo atacadas. Com espanto, ela exclamou: Estou vendo coisas? Por que esses lobos mutantes parecem fofos? Os lobos estavam com os olhos azuis e as bocas fechadas, como se estivessem pedindo carinho. Em seguida começaram a se afastar na direção oposta, como se estivessem sendo chamados por alguém. As duas mulheres, perplexas, observaram a cena. Todos os lobos estavam respondendo ao chamado de domínio de Nanzi. Ao longe, viram a forte luz azulada, e Xiao comentou: A pessoa que acabou de passar, ela domou aqueles enormes lobos mutantes. Sua amiga arregalou os olhos e respondeu: Uma única pessoa domou milhares de lobos? Esse domínio de feras é incrível. Enquanto isso, Nanzi, sentado, analisava seus status. Ele havia alcançado o nível 7, com 27.000 abates. Reconhecendo o valor das pedras-fontes, ele decidiu não desperdiçá-las em domação. Com um sorriso, dirigiu-se aos lobos ao seu lado. Não espero ter bichos de estimação tão cedo, mas todos vocês parecem bem comportados. Ele acariciou o grande lobo alfa e instruiu: Por enquanto, dispersem-se. Eu os convocarei quando necessário. E lembrem-se, nada de atacar humanos. Sozinho na vasta área de neve e vento forte, Nanzi ainda tinha 3 áreas inabitadas próximas à cidade de Ye e outras mais distantes, onde deveria subjugar todas as feras mutantes. Ao colocar novamente sua máscara, ele refletiu: Para o grande plano de batalha, preciso encontrar uma maneira de reunir um exército de mais de 10 milhões de feras mutantes. Seu telefone tocou de repente, e ele rapidamente atendeu, vendo uma mensagem urgente da fábrica. Reunião emergencial. Ele se perguntou o que poderia ter acontecido. Enquanto isso, as pessoas começaram a se reunir no campo de teste na filial da cidade de Ye. Alguém no meio gritava: Todos vocês na filial da cidade de Ye realmente foram uma decepção.
Nós pensávamos que, com o seu progresso rápido, vocês poderiam aliviar mais a pressão da linha de frente. Xiao Liu corria para a frente, onde a pessoa estava se pronunciando. Quem gritava era um homem um pouco mais velho, acompanhado de 2 seguranças. Ele limpava a boca antes de continuar a dizer: "Mas parece que vocês têm dificuldades até mesmo com bestas mutantes de nível ligeiramente mais elevado." Outro homem tentava se justificar ao oficial, explicando que era a primeira vez que a cidade lidava com bestas mutantes de nível 4 ou superior, e que atualmente a fábrica estava cheia de idosos vindos da retaguarda. Lidar com essas bestas mutantes avançadas pode demandar um pouco mais de tempo para nos acostumarmos, dizia ele, quando foi interrompido pelo oficial. Tempo? Questionou o oficial com uma expressão irritada. Em seguida gritou para o homem, perguntando se eles compreendiam a gravidade da situação, afirmando que as tropas da linha de frente estavam quase passando fome. O oficial, aumentando ainda mais o tom, apontou o dedo e exclamou: "O estoque de bestas mutantes na retaguarda está diminuindo. Para suprir as necessidades militares da linha de frente, devemos começar com essas bestas mutantes de nível superior." Todos ali estavam assustados com tanta grosseria vinda do oficial. Mas quem estava recebendo toda a bronca afirmou que compreendeu, mesmo que estivesse receoso, e então disse: "Em breve enviaremos mais pessoas da cidade de Ye para continuar essa tarefa difícil." No entanto, o oficial já não sentia que havia mais necessidade disso, pois ele mesmo havia monitorado a filial da cidade por um período do dia, e sabia que nenhum deles era de qualquer utilidade. Foi então que ele perguntou: "Ainda querem fazer isso? Vocês não estão tentando atrasar os suprimentos militares e fazer com que toda a cidade de Ye seja punida, estão?" Naquele mesmo instante, Xiao Liu tinha conseguido chegar ao local onde o oficial estava e falou: "Oficial, essas bestas mutantes de alto nível estão quase no nível 4, o que já está além da capacidade da cidade de Ye." Mas ele não quis saber, afirmando que a cidade estava retardando o progresso inteiro, lembrando que até mesmo nosso protagonista, conhecido como o Desertor, também tinha ido para esta cidade. Com uma expressão debochada e autoritária, ele comentou: "A cidade de Ye realmente faz jus à sua irresponsabilidade. Vocês são incapazes de assumir qualquer responsabilidade significativa." No entanto, esse tipo de arrogância não foi bem recebido por Tia Wang, que revoltada afirmou que não tinha conseguido ouvir essas asneiras direito. Ela apontou o dedo e gritou: "Eu já ouvi o suficiente de você! Acha que é alguém especial só por ser um oficial? Você nos chama de irresponsáveis? Meu marido e 3 filhos morreram na linha de frente pelo nosso país. É isso que você chama de irresponsabilidade?" Wang tinha lágrimas nos olhos. Uma mistura de raiva e lembranças sobre a perda de sua família, mas ainda assim não recuou e continuou a dizer: "Trabalhamos sem parar em turnos apenas para cumprir o cronograma de suprimento. Como você se atreve a desvalorizar todos os nossos esforços com um único comentário desprezível?" Em resposta, o oficial apenas bufou, achando tudo muito entediante, e então chamou por um de seus guardas: "Cheryl." Na mesma hora, o homem grande de óculos se pôs na frente da população, emanando uma energia em suas mãos e perguntando como ela se atrevia a desrespeitar um oficial daquela maneira. Mas a mulher, cheia de coragem, o desafiou: "O que você vai fazer?" O guarda-costas cerrou os punhos pronto para golpear, quando de repente, nosso protagonista chegou com toda a violência do mundo e deu um soco tão forte que fez a cabeça do guarda levantar, os óculos caírem e a baba escorrer. O oficial ficou completamente assustado com esse resultado. O nosso protagonista era o responsável por isso enquanto pedia: "Oficial, vamos evitar a violência por causa de uma discussão." As pessoas da cidade ficaram animadas porque, finalmente, o Sr. Nan estava ali para defendê-los. O responsável pela cidade se virou para nosso protagonista pensando: "É ele! Nan Ziying? O que ele está fazendo aqui? Ele derrubou um portador de habilidade de nível 5 com um único movimento? Será que ele também despertou seu talento?" Na mesma hora, o oficial encarou nosso protagonista questionando quem seria ele. Rapidamente apontou uma arma em sua direção, falando: "Você tem muita coragem de desrespeitar seu superior. Vocês, gente da cidade de Ye, estão planejando uma rebelião?" Ziying o encarou com um olhar intenso, reconhecendo aquele oficial. "Então é ele", pensou o nosso protagonista, começando a lembrar de um traidor que enriqueceu com a guerra. Tendo as memórias bem nítidas, falou para si mesmo:
Ele foi identificado e sua execução foi global depois de eu passar 12 anos no campo de batalha das 10.000 raças. O sugador de sangue da linha de fornecimento Lin Youkai. Em sua vida anterior, Youkai já estava contrabandeando vários suprimentos militares da retaguarda para a linha de frente, causando perdas significativas no momento em que foi descoberto. O oficial deve ter percebido a velocidade de processamento da cidade de Ye, tendo a intenção de abater mais bestas mutantes de alto nível através dos esforços da cidade, enchendo os próprios bolsos no processo. Então não era nenhuma surpresa para Ziying vê-lo ali. O nosso protagonista, vendo uma arma sendo apontada para ele, pensou, preciso lidar com ele, mas antes disso, devo esgotar todos os recursos dele. Foi então que ele disse, oficial, não há rebeldes aqui querendo causar problemas. As pessoas começaram a se manifestar em apoio às suas palavras, começando a gritar sobre como todos eram trabalhadores e ninguém ali era irresponsável como estavam sendo acusados. Alguns não conseguiam entender por que diabos uma arma estava sendo apontada para eles, questionando se os sacrifícios de seus familiares no campo de batalha não eram o suficiente. Os familiares de todos tinham sido recrutados e enviados para a linha de frente há menos de uma semana, além das grandes mortes que ocorreram no mês passado. Ouvindo todos os murmúrios das pessoas, o oficial Youkai cerrou os dentes enquanto era questionado sobre o que realmente ele queria da população ali. Isso não vai acabar bem. Eu pensei que eles fossem apenas velhos e fracos, mas parece que eles ainda têm algum... Jovem! Pensou ele irritado. No entanto, o oficial encarou, vendo o nosso protagonista e como ele parecia familiar. Foi então que ele gritou, certo! Você é aquele desertor da cidade de Ye nas notícias Nan Ziying? Seu covarde estava se escondendo aqui, recusando o recrutamento e se atrevendo a atacar e ferir um soldado. Nós poderíamos executá-lo aqui mesmo. Ziying se aproximou de um dos guardas, e com um sorriso astuto afirmou que realmente não estava se importando com isso. Mas ele deveria saber que processava dezenas de milhares de bestas mutantes na torre de teste, e se ele morresse, o progresso de fornecimento ficaria ainda mais lento. Essa informação surpreendeu tanto o responsável pela cidade quanto o oficial, que tiveram pensamentos similares. O quê? Então era Nan Ziying, o as do abate. De maneira séria, o nosso protagonista então começou a falar. Essas bestas mutantes de alto nível podem interferir nas mentes humanas com sua energia maligna. Outros campos de teste também lutam com elas. É por isso que você veio tentar a sorte na cidade de Ye, certo? Eu até gostaria de assumir essa tarefa, mas como o oficial quer me matar, não há muito que eu possa fazer. O oficial não pôde deixar de notar que aquele desertor taxado de covarde era realmente muito familiarizado com as bestas mutantes, e com isso, Ziying tinha conseguido virar o jogo contra ele. O oficial olhou para o responsável pela cidade pensando, julgando pela reação de todo mundo aqui, o que ele está dizendo não parece falso. Por que não seguir o fluxo? Vendo que o nosso protagonista estava disposto a assumir e que tudo isso seria perfeitamente conveniente para ele, o oficial abriu um leve sorriso e falou, está bem, espero que você esteja falando a verdade. Vamos fazer um juramento militar. Amanhã, enviarei 5.000 bestas mutantes de nível 4 para os campos de teste da cidade de Ye. Se você conseguir processá-los em uma semana, eu o deixarei ileso. Mas se você falhar, acertaremos todas as contas, velhas e novas. E então Ziying não precisou nem pensar duas vezes. Concordando. Uma das pessoas que estavam no local exclamou, Nan Ziying, um juramento militar? Você está falando sério? Se você falhar, você pode apenas... Mas essa conclusão foi interrompida pela nossa menina fofa, que devagar se aproximou com sua muleta perguntando, você realmente pode fazer isso sozinho? Nós podemos ajudar. Ziying, com um sorriso gentil, pediu para ninguém se preocupar com ele, pois ele conseguiria lidar com isso, embora pudesse ser difícil para todos. Ele relembrou uma das bestas em seus pensamentos e comentou consigo mesmo. Mesmo entre as bestas mutantes de nível 4, este tipo está entre os mais fortes, com alta defesa e fortes interrupções mentais. Não apenas como suprimento, mas os materiais também são preciosos. Lin Youkai, esse cão, ele realmente faria qualquer coisa por dinheiro, mas graças a ele, essas feras são o material perfeito para aprimorar meu talento Azura. Primeiro, eu abaterei todas as bestas, aprimorei meu talento,
E então exterminarei Lin Youkai e suas conexões de uma vez por todas. No dia seguinte, as pessoas do grupo logístico estavam no porto, onde havia diversos contêineres, e uma delas afirmava que as 5.000 bestas mutantes de nível 4 do oficial Youkai tinham sido entregues e que a filial da cidade de Ye precisava verificar naquele mesmo instante e assinar. Assim, Xiao Liu pegou sua caderneta e começou a verificar os contêineres. O gordinho, responsável pela entrega, estava acompanhado de um guarda, e ele começou a ler a ordem de serviço. O soldado logístico da divisão da cidade de Ye, Nan Ziying, recebeu a tarefa de processar 5.000 bestas mutantes de nível 4. Ele deve concluir essa tarefa dentro de uma semana. De acordo com as regulamentações de tempo de guerra, Nan Zing, como soldado logístico, estará sujeito à autoridade do oficial de suprimentos militares, Lin Youkai. Enquanto o gordinho lia a missão que era dada ao nosso protagonista, Xiao Liu ficou tensa. Assim como os outros pararam para escutar, no entanto, o nosso protagonista continuou de costas ouvindo o gordinho dizer: "Você está sendo acusado de insubordinação, incitando motins de trabalhadores e ataques a um oficial. Qualquer atraso resultará em acusações combinadas sem necessidade de aprovação superior. Você será executado imediatamente pelo pelotão de fuzilamento." Achando aquilo tudo engraçado, o gordinho esticou os braços, formou a imagem de uma arma com os dedos e riu soltando o som de bang ha ha ha. Xiao Liu ficou surpresa com a informação. O quê? Fuzilamento? Pelotão? Mas o gordinho, sem ver muito problema com isso, comentou que ele tinha concordado tão facilmente quando fizeram a ordem militar no dia anterior e o questionou se hoje ele estaria com medo. Ele sorriu comentando: "Quando chegar a hora, será minha obrigação executá-lo pessoalmente, Ziying." Como o nosso protagonista não tinha dado muita confiança para ele, o gordinho, com um sorriso malicioso, cutucou-o com a prancheta e afirmou: "Tenho certeza de que vou desfrutar bastante desse processo." Naquele instante, Ziying segurou a prancheta na qual o gordinho batia em seu ombro, virou-se para ele com um olhar tão intenso que era aterrorizante, e afirmou que o gordinho estava falando demais para apenas um mensageiro. O guarda-costas achou tudo aquilo uma afronta e já estava partindo para cima do moleque insolente quando o gordinho apenas riu, falando que estava tudo bem e que eles deveriam ser mais indulgentes com aqueles que estavam prestes a morrer. Em seguida, ele disse: "He, Nan Ziying, que o espetáculo comece. Estarei aqui esperando por você." Não muito tempo depois, o responsável pela cidade chegou ao local, informando que como os níveis dos monstros eram mais altos, o manejo desses mutantes precisava fazer uso de fumaça anestésica e por isso todos naquele momento colocaram suas máscaras. No entanto, os componentes principais do anestésico tinham sido enviados para os hospitais de campanha na linha de frente e naquele momento eles não tinham muitos no local. Ressaltou até que não tinha certeza se eles teriam doses suficientes. Então, pediu ao nosso protagonista que fosse extremamente cuidadoso. Com tudo entendido, ele se dirigiu ao local, junto com Xiao Liu. Um dos guarda-costas, vendo toda a confiança de Ziying, comentou para o gordinho: "Ei, essas bestas mutantes não podem desencadear ataques mentais? A maioria dos campos de teste evitaria a todo custo, como ele parece tão confiante. Ele poderia ser um psíquico?" No entanto, o homem robusto avisou que já tinha testado suas habilidades psíquicas naquele garoto antes, e ele não mostrou reação ao poder mental. Porém, bestas mutantes de nível 4 possuem poderes mentais fortes. Até mesmo o homem gordinho achava eles avassaladores, então a única coisa que eles poderiam fazer era apenas esperar para executar Nan Ziying. A simples ideia desta execução fez o homem rir, pensando na dor que poderia causar, e então comentou: "Mas provavelmente ele estará insano até lá, incapaz de sentir conscientemente o medo da morte se aproximando. Que peninha! Mas pensando bem, o chefe é realmente mesquinho. Ele não gostou que eu pegasse um pouco mais. Pensar que ele confiaria em um desertor, que perda de tempo." O homem olhou para o guarda com toda a sua aura monstruosa, seu olhar intenso como se estivesse satisfeito com tudo o que faria, e disse: "Depois que eu executar esse garoto, todo esse saque virá para mim. O chefe o enviou para supervisionar tudo. Você sabe como relatar de volta ao chefe, não sabe?" O guarda-costas, compreendendo toda a situação, pediu para ele ficar tranquilo, pois tudo o que acontecer ali, ele irá relatar fielmente. Enquanto essa discussão rolava,
Dentro do local, o nosso protagonista estava na arena de teste, vendo os diversos olhos avermelhados dos monstros, exatamente como esperado das bestas mutantes de nível 4. Mesmo quando estão fisicamente imobilizadas, seu poder mental ainda era formidável. Ele ficou encarando-as por um tempo, até que seu olhar tranquilo se surpreendeu, fazendo até uma gota de tensão surgir em seu rosto. Nada mal, pensou ele. Ele estava diante de uma grande imagem de esqueleto que era maior que ele, e reconhecendo que as bestas podem conjurar ilusões tão vívidas, aquela imagem abriu a boca e soltou um grito forte que de repente se materializou em um esqueleto. Ele partiu para cima do nosso protagonista, que o fez desviar por instinto, surpreendendo-o totalmente. Aquela imagem se desmaterializou em uma fumaça vermelha, dando visibilidade ao monstro responsável pelo poder psíquico. Ziying lançou sua espada até o monstro, e em meio às ilusões, o nosso menino se aproximava lentamente do monstro, até que saltou dando-lhe um golpe na cabeça afirmando: "Boa tentativa, mas poupe esforços. São apenas ilusões." Com diversos monstros já caídos ao seu lado, ele retirou a espada do monstro dizendo: "Enquanto você não puder me controlar mentalmente, você não passa de alvos parados para mim. Preciso de mais energia maligna para aprimorar meu talento Azura. É melhor você mostrar seus verdadeiros talentos." Naquele mesmo instante, algo chamou sua atenção. Ao seu lado, uma espécie de fumaça escura começou a se formar, deixando-o surpreso. "Gostei disso", disse enquanto se preparava para a mais nova investida. No entanto, seus olhos se arregalaram de surpresa ao ouvir uma voz dizer: "Você está muito cansado. Deixe tudo isso ir. A vida deveria ser vivida mais facilmente. Pense no preço que você pagou. Pense naqueles que morreram." O monstro havia ativado a lembrança da morte do pai de Ziying, mas a voz continuava a dizer: "Vale a pena. Dado o imenso poder das 10.000 raças, como você pode buscar vingança? Proteger a humanidade é uma piada? Você não viu o futuro da humanidade? Em vez de resistir ao destino, por que não? Por que você não descansa?" No entanto, Ziying demonstra ser ainda mais forte em suas convicções e objetivos. Ele pega a fumaça e a quebra em sua mão como se fosse nada, afirmando: "Minha vingança contra as 10.000 raças deve ser resolvida. E quanto ao destino da humanidade, é para nós, humanos, decidirmos." Ele segura a fumaça, puxando aquele fio translúcido de escuridão como se estivesse segurando o poder do monstro em suas mãos. A árvore de talentos começa a aparecer, envolvendo-o. E quando toda ela já estava formada, o monstro pergunta: "Como você pode suportar toda essa energia maligna? Você quer acabar como um louco consumido por ela? Desista logo." Foi então que Ziying, com as mãos apontadas para o monstro, respondeu: "Quando eu ativar o talento Asura e entrar no estado dele, isso vai fortalecer exponencialmente meu corpo e poder mental. E essa energia maligna será o atalho mais rápido para aprimorar meu talento." De suas mãos começou a sair uma aura avermelhada que percorria toda a árvore, fazendo o nosso protagonista afirmar: "Torne-se meu poder obedientemente." O rosto de Ziying começa a se fundir com a fumaça, fazendo-o gritar. A energia escura começa a surgir em seus olhos, deixando-os vermelhos, e todo aquele poder vérbera ainda mais em um grito pavoroso. O talento de Asura tinha sido ativado. Enquanto isso, nos aposentos de Yokai, ele estava falando ao telefone aos berros. "O quê? Eles ainda estão pressionando para a entrega dos produtos? Onde vamos conseguir tanto material agora? Como assim desistir? Seu tolo! Você sabe quanto dinheiro estamos fazendo com esses materiais? Mantenha a outra parte sob controle enquanto eu penso em algo." A mulher que servia ao oficial uma taça de vinho perguntava: "Parece que o chefe está trabalhando duro mesmo com o fim do mundo. Que tal passar mais tempo comigo?" No entanto, ele, vendo o vinho cair em sua taça, começou a pensar em como a demanda por produtos estava ficando mais urgente, parecendo que não apenas o país de rua, mas também outros países estão em pior situação nas linhas de frente. Ele achava que seria melhor fazer algum dinheiro rápido enquanto tivesse uma chance. Senão, todas as bestas mutantes que ele trabalhou tanto para preparar iriam pelo ralo. Na mesma hora, ele pensou em seus subordinados e como eles tinham um grande apetite e que isso já estava o irritando.
Ele ainda precisava ser cuidadoso ao lidar com as investigações secretas daqueles cães militares. You-kai bebeu de uma vez todo o seu vinho achando que tudo isso estava, na verdade, lhe dando uma dor de cabeça. O telefone novamente tocou, e a mulher com um sorriso malicioso pegou para entregar ao seu chefe. No entanto, a mente de You-kai estava longe pensando: maldição! Onde posso encontrar um lugar estável para lidar com bestas mutantes de alto nível? A mulher de maneira sensual se aproximou de You-kai para devolver o celular, e a pessoa do outro lado da linha diz: Senhor, sobre a ordem militar colocada na filial da cidade de Ie, sobre a tarefa deles. You-kai, perdendo a pouca paciência que lhe restava, perguntou: esses idiotas inúteis são tão pouco confiáveis? Esse cara Nanzi Ying foi cuidado? Mas em resposta o homem falou: não, senhor. Nós acabamos de retornar à filial da cidade de Ie, hoje vindo de outro lugar. Só se passaram 4 dias e agora eles quase terminaram. You-kai naquele momento lembrou de quando Xiao Liu havia afirmado que essas bestas mutantes de alto nível estão quase no nível 4, o que já está além da capacidade da cidade de Ie. You-kai, surpreso com essa informação, não teve muita reação a não ser falar: o que você disse? Eles terminaram isso? O guarda-costas novamente repetiu: sim, senhor. A tarefa de lidar com 5.000 bestas mutantes de 4º nível foi confirmada como concluída. Tudo isso foi feito pelo soldado Nanzi Ying. Ele que fez o abate. You-kai tomou um susto enorme que nem conseguiu curtir o momento com sua subordinada e gritou no telefone: como está aquele garoto chamado Nan? Está se saindo? Ele ainda está aguentando? O homem ao telefone informou que ele parece estar cansado e desgastado, mas estava bem apesar de tudo. No entanto, You-kai pediu que ele ainda continuasse de olho no garoto para ele, e se ele fizesse algo além de matar bestas mutantes, o guarda-costas teria permissão para fazer o que estava designado a fazer. Enquanto isso, o gordinho estava com uma cara de poucos amigos, não acreditando que o nosso menino realmente tinha completado a tarefa. O gordinho olhava o nosso protagonista sendo cuidado pela equipe e lembrava que da última vez ele tinha investigado claramente o nosso garoto e sabia que ele não tinha habilidades psíquicas nenhuma. Então a grande questão que ficava em sua cabeça era: como ele conseguiu fazer isso? Enquanto isso, Zing analisava sua tela de sistema, onde informava os detalhes da árvore de talentos. O nível atual do Asura era 5, com a habilidade Lâmina Maléfica de Liga desbloqueada. A descrição adicionava a propriedade Corte de nível 1 à arma, ignorando a defesa em alguma extensão, com uma duração de 5 segundos. Vendo essas informações, o nosso protagonista não parava de pensar: nestes últimos dias, tanto minha força física quanto mental aumentaram. Mesmo que eu ainda não tenha alcançado o nível 6, eu coloquei as mãos na primeira habilidade do talento Asura. Agora posso me aventurar mais profundamente na floresta para domar bestas de nível superior, acelerando meu plano. De repente, Tia Wang apontou para Zing, que estava com uma expressão cansada, e disse: o camarada Zing realmente nos deu um pouco de respeito, senão nossa cidade teria sido desprezada por certas pessoas. Ela falava para o gordinho, que começou a ficar irritado com toda a situação, ouvindo ainda: está claro que eles não conseguiram lidar com isso sozinhos. Então eles nos usaram. Eles agem como se fossem os grandes. Zing analisava as pessoas falando todas aquelas coisas que ele já estava até se esquecendo delas. Ele sabia que alguém não ficaria feliz por ele ter concluído a tarefa, lembrando que o gordinho tinha acabado sendo um detentor de habilidades. Enquanto isso, o gordinho pensava: eles cortaram minha fonte de receita e ainda assim esses ninguém tem a audácia de me insultar. Esse garoto parece estranho. Preciso investigá-lo novamente. Naquele mesmo momento, o guarda-costas tocou em seu ombro e disse: ei, você esqueceu? Desde que ele consiga completar suas tarefas, não nos importamos com os meios. Você está indo contra as regras do chefe agora. Você conhece os métodos do chefe? Mesmo que algo pareça suspeito, devemos esperar até que o chefe termine de usá-lo, antes de nos livrarmos dele. E há muito poder mental residual dos monstros aqui. Você será interferido se agir precipitadamente. Mas ainda insatisfeito com tudo aquilo, o gordinho apenas mandou acabar com a besteira, porque ele mesmo iria relatar pessoalmente para o chefe quando chegasse a hora. Naquele momento, o gordinho estava tão irritado que ele começou a emanar uma aura em direção ao nosso protagonista.
que no mesmo instante percebeu essa presença. É um truque da habilidade psíquica. Ele está tentando atacar minha mente? Que pena. Você calculou mal. Ziying sabia que aquele poderia ser o momento perfeito para testar suas habilidades de Azura. Então, ele permitiu a invasão em seu sistema mental, o que deixou o gordinho completamente surpreso. Ele se viu em um local escuro, como se só tivesse água abaixo dele. Mas... o que está acontecendo aqui exatamente? Pensou enquanto ele ainda olhava o local. Depois de invadir o sistema mental de alguém, eu deveria ser capaz de ver entidades mentais. Por que não consigo ver nada nesta escuridão total? Foi então que ele se virou vendo algo que o deixou perplexo. Uma voz foi ouvida chamando, "Ei, aqui!" Era como um fogo vivo que se formou o rosto do nosso protagonista. O fogo era bem maior que o gordinho, que assim que percebeu se espantou dizendo, "Entidades mentais condensadas a partir de energia maligna." Ainda surpreso, ele perguntou se aquela entidade também tinha habilidades psíquicas e de que nível de habilidade possuía, pois ele tinha investigado antes, então como ele poderia ter aumentado tanto em tão pouco tempo? Foi então que o homem se encheu de fúria e gritou, "Quem? Quem diabos é você?" Mas aquela figura em forma de fogo começou a rir, afirmando que não importava quem ele era, e virando o jogo o questionou. "Você não foi aquele que quis espiar meu mundo mental?" Foi então que as energias começaram a sair dele, e o gordinho percebia que tinha uma alta energia maligna nele. Não aguentando tanto poder, ele implorou, "Não, não! Por favor, poupe-me! Poupe!" Mas a entidade mental de nosso protagonista apenas queria dar um bom espetáculo a ele, e então se explodiu, jorrando sangue por todos os lados. As pessoas do lado de fora começaram a perceber que algo estava acontecendo descontroladamente, pois ouviram os gritos do gordinho, que ainda dizia, "Tudo isso é meu, e o dinheiro é todo meu também, nem pense em pegar um centavo dele." O homem realmente estava fora de si. Corria em círculos dizendo, "Lin Yūkai é um idiota. Eu poderia ter lidado com tudo isso sozinho. Sim, eu poderia lidar com tudo sozinho." Tia Wang estava confusa com as ações daquele homem, e ficou pensando, o que está acontecendo? A pressão de ser líder está tão intensa assim? De jeito nenhum. Ele não conseguia lidar com apenas algumas frases? Eu não serei responsabilizado, certo? O gordinho ainda estava enlouquecido, gritando para todos os cantos, "Morra! Qualquer um que ouse tocar no meu dinheiro morre!" Foi então que o guarda-costas pensou que ele poderia estar sendo influenciado pelo poder mental e apenas tinha enlouquecido. O homem precisava fazer alguma coisa, pois se ele continuasse assim, mancharia a reputação do chefe. O guarda-costas estalou os dedos, se preparando para tomar alguma atitude, e então deu um soco tão forte no rosto do homem que jorrou sangue imediatamente, assustando a todos e deixando-os surpresos. O guarda-costas se virou, com o sangue ainda escorrendo nas mãos e disse, "Desculpe pelo transtorno, pessoal. Ele foi influenciado pelo poder mental dos monstros. Ele poderia ter machucado todos vocês, então eu tive que executá-lo." O guarda-costas se aproximou de nosso protagonista, e o viu ainda desacordado. Analisando toda a situação, pensou, "Ele desmaiou. Parece que ele realmente foi afetado mentalmente." Vendo que Ziying estava imóvel, o guarda-costas não pôde deixar de xingá-lo. Agora ele precisava relatar a morte do gordinho e também informar que esse garoto não podia ser mais útil. Então ele se virou, deixando todos na arena de teste, e disse, "Alguém virá para resolver as coisas aqui. Todo mundo continue com o bom trabalho." Ziying manteve um sorriso inabalável em sua mente, enquanto via o seu nível atual de habilidade de Azura. Ele tinha acabado de chegar ao 6º nível. Aos poucos, Ziying foi abrindo os olhos e lentamente começou a ver Tia Wang e a senhoria Xiaoliu, além dos outros, felizes porque ele finalmente tinha acordado. Uma das mulheres animadas comentou, "O Sr. Nan está acordado. Todo mundo, venham rápido, ele está acordado." Ziying foi se levantando ainda um pouco tonto e segurando a cabeça, querendo saber quanto tempo ele tinha ficado desacordado. Foi então que a senhoria Xiaoliu respondeu, "Você esteve dormindo por mais de 2 dias." Tia Wang não queria preocupá-lo com muitas coisas, então ficou apenas feliz por ele ter acordado e pediu a todos que voltassem aos seus afazeres, ou eles nunca terminariam as coisas no prazo determinado. No entanto, Ziying não pôde deixar de se preocupar e logo perguntou, "Lin Yūkai mandou mais mutantes?"
Wang, com uma expressão cabisbaixa, afirmou que não, e que metade dos funcionários da filial foram retirados para ajudar em outras fábricas e nas necessidades militares da linha de frente dobraram. Ziying ficou surpreso enquanto a mulher ainda explicava. A batalha na 9ª linha de defesa terminou e a humanidade foi empurrada de volta para a 8ª, completamente derrotada. A situação é extremamente grave. Seja no chão ou no ar, nossas tropas não têm chance contra os mutantes das 10.000 raças. O esperado líder dos detentores de habilidade nível 7, o filho do castigo do trovão, mal sobreviveu com um braço faltando, e o poderoso detentor de habilidade nível 6, o gigante das chamas, fez o último sacrifício pelo nosso país. Ziying parecia surpreso. Mesmo sabendo que a derrota era inevitável, ele sempre esperava que pudesse acontecer algo. Ele jamais pensaria que o colapso viria tão cedo em sua vida. Wang se aproximou de nosso protagonista, que ainda estava deitado e falou. Ah, sim, Ziying. Sobre o conflito entre os oficiais durante a missão especial 2 dias atrás, os superiores já tomaram sua decisão. Eles disseram que o oficial que foi morto foi influenciado pela manipulação mental de um monstro. Nossos terrenos de teste estão completamente isentos de culpa. Mas sua aura modificou o ambiente quando ela, de maneira um pouco mais séria, comentou. Comparado ao que eu acabei de mencionar, o que está por vir é ainda mais crucial. Ziying, surpreso, queria saber o que mais poderia haver. Aquele momento foi interrompido quando Xiao Liu entrou chamando por ele. Ela parecia feliz, assim como os outros que a acompanhavam. Ela segurava um papel na mão quando falou. Incluindo aqueles que saíram para ajudar, todos o elegeram por unanimidade como o chefe de nossa filial da torre de testes da nossa cidade, Ye. Então, o papel que estava em sua mão era uma carta de nomeação, e ela o entregou, afirmando que esta era a nomeação oficial dos superiores. Isso o deixou um pouco encabulado, mas logo Tia Wang, com um sorriso amável, falou. Ziying, este é o reconhecimento de todos para você. Sua tia Wang aqui te ofendeu muito no passado. Então, por favor, você terá que me aturar a partir de agora. Certo, não podemos continuar chamando você de Ziying. Nós devemos chamá-lo de Chefe Nan Ziying. Não. Isso não está certo. Deve ser Chefe Nan. E assim, com os olhos brilhando, Xiao Liu o chamou de Chefe Nan, assim como os demais, afirmando que todos iriam trabalhar duro e sempre dar o melhor que tinham. No entanto, Xiao Liu se aproximou com um olhar mais sereno e informou. Mas as tarefas de liderança estão muito mais pesadas do que antes, com nossa equipe reduzida à metade e a necessidade de suprimentos militares dobrada. Quantos de nós estarão de pé depois de um mês sem comer, beber ou dormir? Era claro que a senhorita Xiao Liu estava preocupada com essas questões, então ela perguntou. Chefe, você decide. Como devemos lidar com esse trabalho? Ziying permaneceu sentado, ainda analisando sua árvore de talentos e pensando. A eficiência dos nossos trabalhadores não mudará muito. Então está tudo em mim agora. Com o domínio de bestas nível 7, o talento de Azura nível 6 e o uso adequado das habilidades de doma de bestas, junto com algumas técnicas de atributo de corte, a eficiência pode ser dobrada. Desta forma, mesmo com turnos regulares, as novas tarefas não afetarão o cronograma. E com essa posição de chefe, lidar com Lin Youkai depois de drenar seus recursos acabou de ficar muito mais fácil. Seus devaneios foram interrompidos pela reclamação de Xiao Liu, que indignada falou. A tarefa é completamente injusta. Temos que recorrer à liderança. No entanto, Ziying pediu para ela não se preocupar demais, pois ele já tinha arrumado uma solução, o que deixou todos surpresos. Em seguida, ele começou a tentar se levantar, o que fez Xiao Liu se aproximar e falar, chefe, eu sei que a pressão é imensa desde que você assumiu o cargo, mas seu corpo acabou de se recuperar. Você não pode ser imprudente como antes. Mas esses avisos não adiantaram de nada. Seus 2 pés pisaram firme no chão e ele se levantou dizendo, eu sei que todo mundo está preocupado com a minha saúde, mas confiem em mim. Podemos completar essa tarefa. Essa atitude acabou enchendo todos de esperança e confiança. Todos acreditavam na liderança de Ziying. Foi então que todos incentivaram a voltar ao trabalho e recuperar o tempo perdido.
Mas no momento em que todos estavam o apoiando, a sombra de uma pessoa passou rapidamente pela porta, e isso chamou a atenção de Ziying, que percebeu sua velocidade. E isso não poderia ser um de seus funcionários. Rapidamente, ele já estava fora do quarto do hospital, se perguntando quem era essa pessoa. E começou a correr pelos corredores, sabendo que ela tinha ido nessa direção. De repente, ele já estava fora do hospital, se perguntando para onde eles tinham ido. Sem esperar, Ziying sentiu a pressão da arma apontada para sua cabeça e uma mulher dizendo: "Ousado de sua parte me perseguir? Você realmente tem muita coragem."